Olá, estrelas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas à primeira live do nosso desafio Acordando para Mim. Eu sou a Estela Kiel, aromaterapeuta, eu que estou por trás de todas as postagens, todas as publicações aqui da Mosaico Natural, e eu estou rezando para não chover, porque eu estou no quintal. Eu adoro fazer lives e vídeos sempre do lado de fora, mas nos últimos dias tem chovido torrencialmente aqui. E não é que a chuva avisa que ela vai vir, ela dá aquele avisinho de leve assim, sabe? De repente, quando você vai ver, tá caindo o mundo. Eu espero que isso não aconteça durante a live, porque a gente tem bastante coisa legal para conversar. E por mais que eu ame a natureza, ia ser legal a gente não ser interrompida, né? Então vou começar contando um pouquinho para vocês o grande propósito do porquê a Mosaico Natural existe. A Mosaico Natural, ela começou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, depois que eu fechei uma clínica que eu tinha de terapias naturais em São Paulo. Eu falei, gente, eu não dou para a vida de empresária, não dá. Meu negócio é cuidar de pessoas. E conforme o tempo foi passando, nessa época eu atendia em consultório mesmo, tanto homens quanto mulheres. E aí aconteceram duas coisas muito interessantes. Primeiro, que as pessoas tinham muita dificuldade de chegar nos atendimentos, porque quem é de São Paulo ou de cidade grande sabe o quão complicado é o trânsito, e as pessoas demoravam horas para chegar no atendimento, ficavam ali comigo 50 minutos, estavam lindas, maravilhosas, depois de fazer um tratamento com aromaterapia, e tinham que pegar o carro para mais 2 horas de trânsito para ir onde é que elas tivessem que ir. Então era muito desgastante, era muito complicado. E aí um dia eu decidi fazer um teste. Eu falei, gente, propus para umas 2 pacientes minhas, eu falei assim, vamos fazer um teste, vamos fazer um atendimento online, ver como que funciona, para ver se não reduz essa carga de estresse, se o atendimento continua com a mesma qualidade. E foi onde deu super certo, as pessoas super se identificaram. E aí, nessa época, já me chamou a atenção a facilidade com que a gente tem de lidar com a tela. Algumas pessoas, elas falavam assim para mim, nossa, Estela, mas será que vai dar certo isso? Será que não é estranho? Como é que as pessoas vão fazer para ter contato? E eu concordava, eu falava assim, não, eu acho que não vai dar certo, não vai fluir, porque sempre tem um aparelho eletrônico, né? E eu fiquei com aquela preocupação, e aí, para minha surpresa gigantesca, as pessoas se deram super bem. E aí os homens que eu atendia na época, eles se deram melhor ainda, porque os homens, eles têm muita dificuldade pela estrutura cultural que foi sendo desenvolvida aí ao longo do tempo, né? Principalmente depois do surgimento das religiões cristãs, eles têm muita dificuldade de falar o que eles sentem. E o fato de ter uma tela, de ter um celular, de ter alguma coisa entre uma mulher e eles falando do que eles sentem, foi como se gerasse uma proteção, e eles tiveram muito mais facilidade de tocar nesses assuntos que são delicados. Ok, passou mais um tempo, eu comecei a perceber também que existia uma grande necessidade de trabalhar especificamente com assuntos relacionados às mulheres. As mulheres, eu sempre explico que a gente está num momento de transição muito grande, porque se nós olharmos para a história feminina, nós somos talvez a primeira em algumas famílias, em outras a segunda geração de mulheres que trabalham fora. Se nós formos a primeira geração, nós fomos basicamente criadas para repetir o papel que as nossas mães tiveram. Então, que é o papel da mãe, né, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, de ser a pessoa que abraça a causa de todo mundo, exceto a dela.
Se nós formos a segunda geração, no meu caso eu sou a primeira, né? A minha mãe, ela é dona de casa, cuidou de todo mundo com maior amor, com maior respeito, cuida até hoje. Um trabalho lindo e maravilhoso e, como diz, é um trabalho não pago, né? Um trabalho não remunerado. Então, a gente, foi o stories que eu postei ontem, a gente tem que olhar para o passado com muita gratidão, né? E isso inclui a nossa história. Mas, se nós formos a segunda geração e a gente olhar para o trabalho que as nossas mães, né, da geração anterior, elas tinham possibilidade de fazer, elas conseguiam ser secretárias, professoras, alguma coisa que não assumisse a liderança, porque as mulheres, elas não eram aceitas nos espaços de tomada de decisão. Só que isso mudou. Hoje em dia, as mulheres, elas estão cada vez mais encontrando força dentro de si para ir onde existe necessidade de mudança. E essa mudança que ela vem através das mulheres, ela não é uma mudança hierárquica como as estruturas que existem hoje em dia. Exatamente. Eram mulheres 1001 utilidades. Ainda somos, né? Agora a gente abarcou ainda a utilidade do mundo corporativo aqui na nossa existência. E aí, o que acontece? Existe agora uma terceira jornada. Então, as mulheres, elas trabalham durante o dia nas empresas e à noite elas chegam em casa e assumem as tarefas do que era a geração anterior, só que ela assume também a tarefa da geração atual. Então, a sobrecarga das mulheres é muito grande. Então, desenvolver a nossa saúde emocional, desenvolver a autoconfiança, estabelecer limites, que é algo super difícil, é muito importante nesse momento para que as mulheres não fiquem malucas de tanto trabalhar e assumir responsabilidades. Porque a culpa, ela é imensa, a autocobrança é gigantesca. Então, a Mosaico Natural, ela veio justamente para fortalecer essa frente, que existe hoje um movimento muito grande e cada vez mais mulheres estão aderindo a esse movimento de fortalecer essa autoconfiança e essa autonomia das mulheres para que a gente possa ir cada vez mais longe. E se a gente não conseguir até um determinado ponto, que aquelas que são mais novas do que a gente, que elas consigam ultrapassar o que a gente conquistou. Então, o que acontece? Eu constantemente lido com mulheres no meu dia a dia, de todas as idades, desde as mais novas até as mais velhas, com os mais diferentes problemas. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, ano passado, com uma moça, e me tocou muito a conversa que eu tive com ela. Porque ela me falou assim, Estela, uma moça super jovem, ela falou assim para mim, Estela, eu vim te procurar porque a minha psicóloga quer que eu comece a tomar medicamento psiquiátrico, porque eu tô muito ansiosa por causa do uso das redes sociais. Eu comecei a namorar recentemente e eu vigio tudo que meu namorado faz. Se eu posto uma foto e em 15, 20 minutos ele não fez um comentário, eu já estou em pânico, achando que ele não quer mais nada comigo, achando que ele tá com outra. Eu sei que é tudo coisa da minha cabeça, mas mesmo assim eu sinto tudo isso. Então ela tinha crises de ansiedade imensa. A gente fez o tratamento, né? Ela seguiu fazendo a psicoterapia com a psicóloga dela, mas eu fiquei com esse sentimento na cabeça. Eu falei, gente, algo muito sério está acontecendo. Porque aí eu juntei essa primeira história que eu contei para vocês, que as pessoas tiveram mais facilidade de fazer terapia online do que presencial, com esse fato que ela me narrou da ansiedade. Juntou que eu assisti um documentário que eu inclusive recomendo para vocês. Ele fica disponível na Netflix, que chama O Dilema das Redes, onde
as pessoas que dão depoimentos nesse documentário, elas explicam como que as redes sociais funcionam, que geram esse sentimento na gente de que você sempre tem que dar uma olhadinha, sempre tem que dar, né, verificar se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa. O que acontece? Quando eu falo dessa questão da autonomia emocional, desse fortalecimento da nossa autoconfiança, dessa reconexão, que é muito importante as pessoas buscarem fazer essa reconexão, o que é? É eu parar de buscar respostas fora de mim para que eu me sinta bem e olhar para o meu estado interior, para o meu sentimento. Então, se eu estou em equilíbrio, está tudo bem. Mas se aconteceu alguma coisa e eu saí desse equilíbrio, por que eu saí desse meu ponto de equilíbrio? O que me tirou? Foi uma reação interna de alguma coisa externa que aconteceu? Então, como é que eu volto a equilibrar esse meu ecossistema interno? Por quê? Hoje, é muito lindo isso, não é uma crítica, tá bom? É que tudo na vida a gente tem aquela tênue linha de que para que lado a gente vai. Aqui cabe essa mesma colocação. A ciência, ela está evoluindo imensamente. Mas não é só a ciência de laboratório que faz pesquisa, que desenvolve medicamentos, que desenvolve cirurgias. A gente tem outros tipos de ciência. Por exemplo, as ciências que são ligadas à tecnologia para inteligência artificial, por exemplo, ligadas ao marketing, ligadas, sei lá, tudo na nossa vida tem. Esse celular aqui que eu estou usando para fazer uma live agora foi desenvolvida pela ciência, né? Tem um cientista, um grupo de cientistas por trás disso aqui. Então a ciência, ela permeia todas as camadas da nossa vida. O que é excelente, é maravilhoso, a nossa vida hoje é muito melhor do que era, sei lá, 50 anos atrás, quando não existia tecnologia. Okay. Mas qual é o grande problema? Essa ciência, ela evolui também para entender quais são os mecanismos que atuam no nosso cérebro. E a partir do momento que o marketing, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Não é só isso. O marketing consegue desvendar quais são os pontos de fragilidade na nossa forma de pensar. Você pode desenvolver estratégias para que pessoas que estão mentalmente e emocionalmente vulneráveis comprem o seu produto mesmo sem querer. Dentro da aromaterapia, eu vou dar um exemplo para vocês de como que isso acontece. Quando você vai, por exemplo, num shopping center e você passa na porta das lojas, você vê que cada uma delas tem um aroma diferente. Aquele cheiro, inicialmente, que foi dentro do marketing olfativo, ele tinha a função de fazer com que as pessoas memorizassem melhor o nome daquela determinada marca. Com o tempo, eles descobriram que os cheiros, por ser ligado, o nosso olfato, ele ser ligado direto com o nosso sistema límbico, que é onde as nossas emoções e os nossos sentimentos ficam guardados, eles poderiam usar isso como uma ferramenta para que as pessoas consumissem mais. Então, por exemplo, existem lojas que você entra e tem cheirinho de baunilha. A baunilha, ela pode, né? Porque baunilha, doce, a gente recorre ao doce quando não está se sentindo muito bem, está se sentindo meio carente, meio solitária. Então, quando você sente aquele cheirinho de baunilha, isso não é consciente, tá? Porque ele é um cheiro muito sutil, muito leve, você se sente bem acolhida, bem recebida dentro daquela loja. Quando você vai ver, você passou o seu cartão de crédito e deixou o seu salário ali no caixa com brusinha, que às vezes a gente nem precisa. Então, foi da junção de todos esses fatores que eu falei, gente, nós precisamos trabalhar em conjunto para fortalecer cada vez mais as mulheres, para que elas não fiquem vulneráveis e não virem um joguete na mão das novas tecnologias e das manipulações que estão aparecendo, não só das novas, mas das antigas também, né? Tem assunto para a gente falar aqui um dia inteiro.
o que, né, não é o caso, porque assim, eu dei uma passada no que é o grande problema que está se desenvolvendo, né? Até as pessoas que se inscreveram aqui para participar do desafio, elas receberam um e-mail hoje que eu falei nesse e-mail, eu falei assim, talvez seja algo que está se desenvolvendo silenciosamente dentro de você, essa ansiedade, essa necessidade de buscar algo fora, que às vezes você nem precisa, mas você fica com a sensação de que há necessidade por causa de toda essa circulação de informações. Nos Estados Unidos, né, em inglês, eles têm uma sigla que eu acho muito interessante, eu acho pertinente trazer aqui para vocês como uma informação que é bastante relevante. Eu vou falar o termo em inglês e eu já traduzo, tá? É o Fear of Missing Out, que eles abreviam como FOMO, F-O-M-O, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Sabe quando você passa na porta de um restaurante e tem muita gente, você fala, nossa, esse restaurante deve ser sensacional, eu preciso ir ali? Então, esse é o medo de estar ficando de fora de alguma coisa que, meu, tá todo mundo aproveitando. Por que eu tô de fora? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de subterfúgio para não cair. Então, é importante cada vez mais, estrelas, vocês se conectarem e perceberem o que realmente é importante para vocês, para a necessidade de vocês. Vocês tomam a decisão que vocês tomam porque aquilo vai realmente te beneficiar ou porque tem alguma outra coisa ali por trás, é por medo de perder alguma coisa, é por carência, é por culpa, é por manipulação. Então, começar a dar nome para os sentimentos que tem por trás das decisões que a gente toma é o primeiro grande passo. E aí, né, eu decidi fazer esse desafio do Acordando para mim, porque eu falei, poxa, tem tanta ferramenta bacana que a gente pode usar com os óleos essenciais, com as ervas, são pequenas coisas que a gente pode fazer durante o dia que, gente, dão um outro ar. Então, um exemplo do que aconteceu comigo, hoje é domingo, deve ter sido tipo terça-feira, quarta-feira, eu tava... Sabe aquele dia que você quer ficar na cama, abraçada com o travesseiro, e você fala, ninguém me tire daqui, mundo, sumi. E aí você não quer falar com ninguém? Eu estava assim. E eu não sabia por quê, foi assim, do nada, né? Eu sempre brinco com um amigo meu, ele até fez uma live aqui com a gente no comecinho do ano, que é o Thiago. Eu falei, Thiago, é culpa dos astros. Alguém lá no céu tá se mexendo, que eu tô muito mal e não sei por quê. E aí eu falei, bom, vou, lógico, recorrer às ferramentas que eu tenho, né? Vamos pegar os óleos essenciais. E até por isso que eu escolhi esse óleo essencial pra gente trabalhar hoje, que foi o manjericão. Por quê? Eu sentia uma angústia muito grande, era como se fosse... Sabe quando você dá aquela tristeza no peito, que ela fica apertando e você não sabe de onde vem? Tipo, é como se fosse... Você não sabe identificar. É como se fosse uma tristeza por alguém ter ido embora, por exemplo. Sei lá, uma pessoa faleceu. Você terminou um relacionamento que você gosta muito. Mas não, nada. Tava tudo bem. Você olha assim, tipo, tava tudo normal, trabalhando, né? Não tinha acontecido nada. Mas aquela sensação dentro de mim. E eu falei, bom, né? Que ruim, porque eu tava muito mal, mas que bom que isso aconteceu, porque eu vou poder contar para as pessoas na live. E isso teve completa coerência com tudo o que veio acontecendo durante a semana. Eu comecei a usar o óleo essencial, essa sensação que eu tive, ela foi se desfazendo, porque os óleos essenciais, os hidrolatos e as ervas, eles atuam em diferentes camadas em nós. Nós temos a primeira, que a gente percebe, que é a parte física, né? É a tangível.
Então, a gente tem o estudo da ficha técnica, das ervas, dos óleos essenciais, a gente sabe o que interage com o que efeito que aquilo vai ter no seu corpo, o que não vai. Depois disso, a gente tem a segunda camada, que é o efeito na nossa parte emocional. Também a gente consegue estudar isso por ficha técnica, né, que é o que a gente chama de psicoaromaterapia. E existe um terceiro nível, que é o terceiro nível vibracional, que esse terceiro nível vibracional, ele vai muito de encontro com essas emoções que elas ficam ali permeando o nosso subconsciente, mas a gente não sabe exatamente de onde ela vem. Só que a estrutura do nosso cérebro é uma coisa muito mágica, eu acho apaixonante, maravilhosa. A nossa cabeça, ela precisa de uma história para contar. Então, você está sentindo aquilo, você não necessariamente sabe de onde esse sentimento vem, mas você precisa contar uma história para você mesma, para o seu cérebro ter uma linha de raciocínio lógica. O que eu fiz nesse meu caso que eu estava me sentindo super mal? Eu falei, bom, sabendo dessa necessidade da nossa cabeça de contar histórias, né? Eu falei, bom, vou contar a história de que realmente é culpa de algum astro que andou dançando lá no céu e resolveu mexer com alguma coisa aqui dentro de mim. E vou tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Vamos fazer um banho de ervas. Vamos fazer o uso do difusor de ambientes com o óleo essencial. E foi funcionando, né? Foi funcionando. Não vou falar para vocês que é uma coisa que passou 100%. Não, ainda não é. Ainda fica aqui essa sensação, mas eu percebo que a cada noite que eu faço esse exercício com os óleos essenciais, né? Com o óleo essencial de manjericão, isso vai melhorando gradativamente. Então, o que acontece? Esse gatilho do nosso cérebro precisar de uma história é muito onde a gente abre porta para essa questão da dependência digital que está acontecendo. É meio que uma ferramenta de fuga. Você tá ali não se sentindo muito bem, você tá sem entender o que está acontecendo, e aí de repente quando você olha, você fala, daqui o celular. Aí você fica lá e você, né, eu tava até conversando com uma amiga minha ontem, que eu tava falando sobre essa questão de produzir conteúdos para internet. Eu falei, eu de vez em quando eu fico olhando aqueles vídeos mais curtos, tipo o TikTok, o Reels, né? E aí eu falei para ela uma coisa, eu falei assim, olha que curioso. Eu comecei a tentar assistir esses conteúdos uns 10, 15 minutos por dia, para perceber quais são as movimentações culturais, o que as pessoas estão buscando, o que elas estão se interessando, o que é legal, o que não é. E eu percebi, gente, eu juro, depois de uns 10 dias que eu tava fazendo essa rotina de olhar, eu comecei a perceber que ao invés de 10, 15 minutos por dia, era tipo 10, 15 minutos de manhã, 10, 15 minutos à noite. Aí eu de repente me peguei no meio do dia querendo olhar o celular. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu estou me pegando no começo de um vício, que foi uma das colocações que eu coloquei hoje lá nos stories e no post para vocês. Aí eu até brinquei com ela, eu falei assim, nossa, isso parece uma heroína digital, porque como que funciona esse mecanismo do vício? Você tá ali vendo vídeos curtinhos, cada vídeo é uma novidade diferente, cada novidade diferente gera para o seu cérebro um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela traz um sentimento de alegria pra gente, ela é essencial para nossa existência, ela que dá brilho para a vida. Só que se você começa a ter muitas pequenas cargas de dopamina, uma na sequência da outra, você associa aquele mecanismo que gera a liberação da dopamina com felicidade. Deixa eu só tirar o brilho aqui da tela, gente, porque tá ficando muito escuro. Eu espero que não chove. Oi, pronto, voltei.
Então, quando você fica recebendo muitas vezes muitas informações e naquele julgamento, né? Ah, esse eu não gosto. Ah, esse eu gosto. Ah, esse aqui é super divertido. É dopamina, 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 dopamina. Então, não é uma droga artificial e sintética. Ela é uma manipulação de um neurotransmissor essencial para a sua vida, mas que pela maneira como as redes sociais são estruturadas, gera uma dependência. Então, o acordando para mim, ele é justamente isso. Como que eu posso acordar e ao invés de eu já esticar a mãozinha, né, ali para pegar o celular e já entrar nas redes sociais, como que eu posso frear esse meu movimento e criar 10, 15 minutos de conexão comigo para perceber como que eu estou, qual é a minha necessidade naquele momento, né? O meu emocional, ele está bem? Ele não está? Eu preciso de atenção? Eu não preciso? Para depois desse momento de conexão, aí a gente pode ir, né? É importante? A rede social é o problema? Não! O problema é a gente permitir que essa estrutura, que é construída para que as pessoas permaneçam dentro dela a maior parte do tempo, tome conta da nossa vida. Só que quem que vai permitir isso? Nós, mulheres! Exatamente. Então, o que é importante? É importante a gente saber como funciona, entender que efeito isso tem em nós, para a gente também poder educar, principalmente quem tem filhos e crianças pequenas em volta. Porque dando o exemplo dessa pessoa que eu conversei, uma pessoa de 18 anos de idade. Ou seja, ela nasceu na era da informática, nasceu na era da internet, eu não. Então, né, acredito que algumas de vocês também não tenham nascido nessa época, então a gente tem uma visão diferente, mas para essas pessoas que nasceram já dentro dessa realidade, pode ser um pouco mais difícil, e é importante quem enxerga diferente poder trazer essas informações com embasamento, porque não adianta só você falar para a pessoa, não use isso aí que vai te fazer mal. Você daria ouvido se alguém te falasse assim? Então, mesma coisa. Então, o que eu quero propor hoje para vocês? A gente vai dar uma voltinha assim, ó, lá na Índia agora, né? Vamos nos transportar lá para os templos hindus, vamos pensar lá em Vishnu, em Krishna e todas as divindades do hinduísmo, que é uma religião lindíssima, eu tenho profundo respeito pela mitologia deles. E nós vamos trazer um ensinamento milenar, que é o ensinamento da respiração consciente. Falei para vocês, acho que eu falei nos stories essa semana, eu devo ter mandado no e-mail também para quem se inscreveu. Isso era uma prática que eu costumava ter há alguns anos atrás, eu deixei de fazer, eu passei a ter outras atividades e outras maneiras de ter meu ritual da manhã e assumo, caí na armadilha da rede social, sim, porque teve uma época que eu acordava, era tipo 7, 7h30 da manhã, eu já tava com o celular na mão trabalhando e ia até as 9, 10 da noite, era insano, foi uma coisa maluca. E eu decidi trazer essa prática e eu falei, eu não vou treinar antes, porque eu quero que seja novo para mim, tanto quanto vai ser para as pessoas que vão acompanhar o desafio. Então, o que eu gostaria de propor para vocês, se vocês toparem a gente fazer essa troca? Eu vou explicar esse exercício de respiração agora, vou explicar como que o manjericão funciona, o óleo essencial, tá? O óleo esse daqui que eu mostrei para vocês antes. Pra gente amanhã de manhã, segunda-feira, sim, semana começando, é o dia mágico que todo mundo fala, hoje vou fazer diferente, pra gente realmente fazer alguma coisa diferente, tá? E é esse exercício, coisa de 5 minutos, gente, não precisa mais do que isso, quem quiser fazer 10, excelente, quanto mais tempo, mais conexão você consegue desenvolver com vocês. Por ser o comecinho, pode fazer 10. Eu sugiro que vocês façam sentadinhas
porque se vocês fizerem dormindo, como esse exercício de respiração, ele promove um reequilíbrio das nossas ondas cerebrais, pode ser que você volte a dormir. Então, não durma, fique acordadinha, sentadinha na sua cama, para o sono não te pegar de novo. Então, vamos lá. A Gabi tá perguntando qual óleo essencial é o manjericão, Gabi. Então, vou contar um pouquinho para vocês da história do manjericão. Na Índia, o manjericão, ele é considerado sagrado e ele é dedicado a Krishna e Vishnu. Tanto que lá o manjericão, e aqui nas comunidades Hare Krishnas também no Brasil, elas têm um nome diferente. O manjericão é uma espécie específica de manjericão que eles chamam de tulsi. E eles usam a tulsi, que é um tipo de manjericão, para fazer todos esses rituais sagrados. Nas tribos indígenas também do norte, né, dos Estados Unidos, Canadá, que eles são muito ligados com esses rituais da terra também, eles também usam, só que eles usam de uma maneira diferente. Eles usam para rituais de guerra, de luta. Por quê? Porque quando você pega o manjericão para fazer o estudo energético dele, ele tem algumas atuações diferentes. Uma delas é atuar no nosso plexo solar, que é justamente essa região aqui do estômago, tá? Então, ele equilibra tanto fisicamente a nossa parte digestiva, quanto a parte energética. Essa região, ela tá muito ligada aos nossos medos, né? Tanto que quando você fica ansiosa, porque você vai fazer alguma coisa que você nunca fez na vida, o que dói? Exatamente essa região. E o manjericão, ele tem uma característica muito interessante. Essas informações que eu tô passando para você, gente, só para contextualizar, a Estela não tá maluca, ela não abriu a porta do hospício e saiu correndo e agora tá aqui, tá? Não. Esses estudos eu faço eles todos com estados meditativos profundos. Foram alguns anos de treino para eu conseguir captar essas informações e algumas delas eu trago para vocês. E essa do manjericão foi uma das primeiras que eu escrevi, né, a respeito, que eu falo sobre isso nos cursos. Então, é desse embasamento de estudo que eu tô trazendo isso, tá, gente? Não é criação da minha cabeça. Então, o manjericão, ele solta como se fossem pequenas esferas verdes, tá? Elas são tipo de um verde-limão. E toda vez que você tem medo acumulado no seu campo energético, essas pequenas esferas vibracionais que o óleo de manjericão solta, elas vão se prender naquela região que o seu medo ficou alojado. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa teve medo de falar alguma coisa e aquela energia de medo ficou presa aqui no chakra laríngeo. Essas esferas, elas vão se desprender do óleo essencial, elas vão todas grudar aqui em volta, como se fosse um sistema imunológico, sabe? E elas vão começar a quebrar em fractais, em pedaços micro. E esses pedaços pequenininhos, eles vão como que eles se colocassem uma pequena injeção dessa energia do manjericão dentro daquela esfera, daquela estrutura de medo que se formou, porque você não teve coragem de falar alguma coisa que precisava ser dita. E essa energia vai desfazendo aquele medo que ficou preso naquela região. Então, voltando para o que eu contei para vocês lá no comecinho da live, foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu usei o manjericão. Ele trabalhou toda essa região do chakra cardíaco, que era onde eu sentia aquela angústia, está desfazendo, porque eu continuo fazendo esse trabalho com manjericão aí desde a semana passada, até provavelmente mais uns 2 ou 3 dias daqui, tá? E como é o manjericão, eu fui pegar a história dele e eu vi que tinha ligação com a Índia, e eu falei, vamos falar de Índia hoje, tudo perfeito. Eu adoro quando o universo combina as coisas e tudo sai muito bonito. Então, vamos lá. Esse exercício que a gente vai fazer chama pranayama. O prana, ele é
basicamente a energia vital que está alojada no ar que a gente respira. Cada vez que eu respiro, eu inalo prana. O ayama significa expansão. Então, o pranayama é a expansão da bioenergia da vida. Cada vez que eu faço a respiração consciente, eu ativo todos os meus centros energéticos e eu alinho todos esses meus chakras e todos os canais. É por isso que a respiração consciente, ela ajuda a gente a tomar decisões com mais clareza, ajuda a desenvolver a autoconfiança, diminui o nosso estresse, um monte de benefícios, gente. O que eu mais gosto, o benefício que eu mais amo, é que ele ativa a nossa intuição. Mulher já tem intuição boa. Ela melhorada, gente, não tem pra ninguém, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso disquinho de algodão. É um exercício super simples. Por que o disquinho de algodão? Porque eu não gosto de falar pra pingar direto na mão. Primeiro, porque eu acho que fica o aroma muito forte. E tem gente que tem a pele muito sensível. E esses óleos essenciais que são mais fortes, pode dar uma dermorreação. Então, a gente pinga no disquinho de algodão. Vou pingar aqui para vocês verem. Caiu mais do que eu queria. Eu queria uma gota só. Gente, eu tô preocupada com a chuva. O tempo está fechando. Ó, se eu sair correndo, é só porque a chuva tá me pegando aqui, tá? Então, vamos lá. O que é muito importante? A gente coloca o disquinho aqui na mão. Você pode colocar as duas mãos. Esfrega, aí ele vai ficar com o cheirinho, né? Sem ficar com o contato direto do óleo essencial. E você pode inalar. Se vocês quiserem, quem já tiver com óleo essencial e quiser fazer aqui comigo, também pode fazer. Eu vou ficar falando, mas amanhã de manhã vocês podem fazer isso em silêncio, se vocês memorizarem o exercício, porque... E outra coisa, eu decidi fazer a live um dia antes, que era justamente para eu não marcar a live às 8 horas da manhã e falar para olha, gente, agora que vocês acabaram a live, vamos fazer o exercício sem coerência total. Então, vamos fazer a live e no dia seguinte de manhã a gente faz o exercício, tá? Para todos eles é assim. Então, tá bom. Isso daqui é um exercício de respiração que a gente chama de 4x2. São 4 momentos de inalação para 2 de você prender, aí você solta o ar em 4 e espera mais 2 para respirar de novo, tá? Então, a gente faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, inalando. Aí você espera 1, 2, e aí você começa a soltar. 1, 2, 3, 4. E aí você espera mais 2. Porque se você prestar atenção na sua respiração, você vai ver que ela não é contínua. Você respira, aí você para depois você expirar. E a mesma coisa no movimento contrário. Só que isso é uma coisa que o nosso sistema autônomo faz pra gente. A gente não precisa prestar atenção. A gente presta atenção quando a gente quer fazer uma respiração consciente que vai gerar um benefício para a nossa saúde. Então, se você precisa buscar o equilíbrio emocional, se você quer um momento de você com você, aquele namorinho de manhã, acho perfeito. Você pode fazer esse exercício. Porque quando você começa a prestar atenção no que você está respirando, você vai conseguir prestar atenção também nos seus sentimentos. E as nossas emoções, elas ficam atreladas a partes do nosso corpo, tá? Que foi o que eu falei, o chakra laríngeo, se a gente tem dificuldade de falar alguma coisa, na parte do coração, se a gente está com dificuldade de algum sentimento, fígado, se as pessoas estão com problema de raiva. Então, a partir do momento que você vai percebendo como que o seu corpo responde às emoções, você pode direcionar esse exercício da respiração para aquela área específica. Então, vamos lá. Eu tô aqui inalando o meu manjericão.
Então, eu conscientemente, eu trago essa energia que eu já sei que é de atuação do manjericão, justamente para essa região, que é onde eu quero trabalhar, porque eu percebi dentro do meu universo Estela, que esse é um momento de necessidade de trabalhar essa emoção, mesmo que eu não saiba de onde ela vem, ela existe aqui. Pode ser uma memória do passado, pode ser qualquer coisa, gente, né? Agora com pandemia, as emoções das pessoas estão muito à flor da pele, e quer queira ou quer não, a gente acaba tendo contato também com esse emocional coletivo, e isso também afeta a gente. Por isso que às vezes eu falo, a gente tem que se contar uma história, mas nem sempre a gente sabe exatamente de onde que vem. Então, vamos lá, vou fazer mais uma vez para vocês memorizarem o que é esse exercício da respiração do 4x2. E vocês escolham o óleo essencial que vocês tiverem preferência, tá? Eu escolhi o manjericão propositadamente porque é com ele que eu tô trabalhando nesses últimos dias. Então, vamos lá, 5 minutos. Importante, gente, essa respiração, ela precisa ser a respiração, sabe aquela que enche a barriguinha? Que a gente fica com a barriguinha gordinha, assim, igual o bebezinho aqui embaixo? Precisa ser essa respiração, porque normalmente a gente tá acostumada a respirar só até aqui, né? Daqui pra cima, a gente só respira. Então, é uma respiração curtinha, né? Se você prestar atenção nessa respiração automática, a gente nasce respirando direito, depois vai aprendendo a respirar errado. É um negócio estranho o que acontece, mas a gente respira errado. Essa respiração mais curta, ela é de 1 por 1, mais ou menos, ó. Acho que 1 por 1 quando a gente tá calma, né? Se a gente começar a ficar ansiosa, a coisa começa a ficar mais curta ainda, você vai respirando cada vez mais curto e é onde gera essa sensação de ansiedade, os ataques de pânico e por aí vai. Então, memorizem, são cerca de 4 segundos inspirando, segura 2 e expira também em 4. E segura mais 2 antes de inalar novamente. Pode ser que isso dê um pouquinho de tontura no começo, pode dar aquela sensação de sono, mas isso é normal acontecer. Por isso que eu falei, façam o exercício sentadas, porque senão vocês correm o risco de dormir, e se vocês perderem a hora, vocês vão me xingar. Não me xinguem, eu estou avisando que dá sono. Não é que ele dá sono, é que a nossa frequência cerebral, ela diminui para uma frequência que a gente consegue pegar coisas mais sutis do que a nossa consciência cotidiana. A nossa consciência cotidiana é essa consciência da rede social, né? Que tudo vai rápido, tudo acontece de um segundo para o outro. E quando a gente se desprende dessa consciência cotidiana e consegue prestar atenção na gente, eu começo a pegar as informações sutis minhas e às vezes as informações sutis do ambiente que até então eu não percebia, tá? Por isso que eu falei da questão da intuição. Melhora muito a intuição se você tiver disciplina e praticar isso constantemente. Uma outra dica, gente, eu nem sei se eu já não estourei o tempo da live, deixa eu ver, quase estourando o tempo da live. Vocês podem usar essa técnica para mudar padrões de comportamento de vocês. Então, vamos voltar a esse exemplo que eu dei da pessoa que tem dificuldade de expressar as coisas que ela tem que expressar. Você pode pegar o seu óleo essencial e durante esse exercício da respiração, você se visualizar falando aquilo que você tem que falar. E percebendo a mudança que essa visualização atrelada ao cheiro faz no seu sistema límbico. Ou seja, é como se conscientemente você escolhesse se desprender do medo que faz com que você não comunique para as pessoas aquilo que você tem que comunicar. Quantas vezes, Thelma, eu sugeri para as pessoas fazerem de 5 a 10 minutos
Não tem um número exato, é assim, é aquela prática que quanto mais tempo você puder dedicar, melhor ela vai fazer para você, mas o mínimo de 5 a 10 minutos aí por dia. Pessoal, como que tá? Alguém mais ficou com alguma dúvida? Vocês querem perguntar de algum óleo essencial específico? Quem se inscreveu, eu vou mandar o link depois dessa live. Vocês podem assistir de novo para memorizar. Quem ficou com dúvida, quem teve dificuldade de entender o exercício, vai poder assistir de novo. E eu quero aproveitar para mostrar isso aqui para vocês. Olha, gente. Essa gracinha aqui, ó, é o lambarizinho. Aqui atrás, olha, ela é roxinha, roxinha. Ela é linda, ela espalha, que é uma coisa de louco, ela é próspera demais. Você, tipo, põe um galinho desse daqui no chão, quando você vai ver, dali 2, 3 meses, tomou conta no seu jardim, é uma coisa de louco. Pode ser lavanda também, Thelma. Pode ser qualquer óleo essencial que vocês quiserem, tá? É importante só ter ressonância, ter ligação com vocês. Toque os sentimentos de vocês. Não, eu diria que não pode ser um óleo essencial escolhido racionalmente. Tem que ser um óleo essencial escolhido pelo seu emocional, pelo seu coração. Então, abre. Oi, Andréia! Um beijo! Precisa, se abre ali os seus olhinhos essenciais, para quem tem mais de um. Inala, vê qual que toca mais o seu sentir. Pode ser uma emoção positiva, pode ser uma emoção negativa, mas escolha pelo que toca o seu sentimento, porque aí você sabe que vai ter essa atuação completa que eu descrevi para vocês. Por que eu tô falando do lambarizinho? Porque amanhã, às 4 horas, tem a segunda live aqui do Desafio Acordando Pra Mim. E essa live eu vou fazer com a Bárbara Cordovani, que é a Babi, que é o perfil dela, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma graça, o perfil dela é lindo. É o @a.especiarista. A Babi, ela é herborista e ela é especializada em punks, né, em plantas alimentares não convencionais, principalmente voltada para flores comestíveis. E amanhã ela vai ensinar a gente a trabalhar com essa belezinha aqui. Então, para quem tiver, essa daqui são várias espécies de lambarizinho. Essa daqui é uma que eu tenho, mas tem variações, todas elas são comestíveis. Pegue um galinho desse, lave bem, separe uma caneca ou um copo com água e gelo, porque ela vai ensinar a gente a fazer uma bebida lá do México. Então, nós vamos sair da Índia para dar uma volta no México. Adoro viagens ao redor do mundo, gente, adoro. E são só fadas das plantas, né? Cada dia vem uma fada diferente ensinar um encantamento novo que a gente pode inserir aí no nosso dia a dia para ter cada vez mais saúde, bem-estar. E para quem quiser se aprofundar nesses ensinamentos, nos estudos das plantas, depois que acabar o desafio Acordando Pra Mim, vocês podem participar do workshop Me Conta Tua Planta. As matrículas elas vão abrir na sexta-feira dessa semana, mas eu vou avisando durante a semana vocês. E nesse workshop eu vou ensinar como usar algumas ervas e os óleos essenciais correspondentes a essas ervas, com pequenos rituais do dia a dia, fáceis, que a gente pode promover. Como, por exemplo, a Gabi colocou aqui que ela fez um banho de ervas. Um banho de ervas é uma das coisas mais perfeitas do mundo que existe pra gente poder ter esse casamento, essa reconexão com as coisas da natureza, né? E aí, voltando para o que eu conversei com vocês lá no início da live, muito desse fortalecimento da autonomia feminina vem dessa reconexão. Gente, talvez tenha gente que não goste disso, mas eu vou falar bem a real. Toda mulher tem uma bruxa sentada ali dentro, tá? O quanto antes a gente der ouvidos para isso, mais fácil vai ficar a nossa vidinha. Então aproveitem,
Não é que a gente vai sair aí, como dizia uma amiga minha, correndo pelada em volta da fogueira, não, viver no meio do mato, não, a gente pode fazer isso adequando para a nossa realidade, só mudando um pouco a nossa rotina. A chave é saber prestar atenção no que você sente, mulher. Então, preste atenção nos seus sentimentos, faça gestão deles, tenha contato com o que você, com esse mundo que habita dentro de você. É nisso que mora o seu poder. E eu todos os dias trabalho porque eu quero ver vocês e as mulheres em geral cada vez mais autoconfiantes, cada vez mais poderosas, cada vez mais livres, né, gente? Chega de tanta prisão. Então eu vou deixar o meu beijo aqui para vocês. Eu espero vocês amanhã às 4 horas para a gente conversar com a Babi, ouvir as histórias lá do México, conhecer mais sobre o lambari, e ela vai contar pra gente também de uma planta que é super feminina. Eu vou dar spoiler, ela que não me escute, mas ela vai falar da clitória. Um beijo, gente. Até amanhã. E quem se inscreveu, logo mais eu mando o e-mail com o link da live.